Eu vou estar lendo o Salmo 46, amém? Eu leio um e a igreja lê o outro. E assim até onde o Senhor mandar. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Igreja 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade dele, o seu ar alvorada com justiça. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se abraçam, eles se revezam, e a sua voz se alegra se O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No primeiro versículo, né, do Salmo 46, aqui ele já fala, né, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, né? Então, que nós não deveremos buscar outras coisas, né? E somente buscar a Ele, que Ele é o nosso refúgio, que nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar e pedir somente a Ele, né? Porque Ele é que nos dá força para levantar todos os dias. Não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E devemos olhar somente para Ele. Independente da situação, independente da nossa angústia, independente das nossas tristezas. Eu estou um pouco nervosa, tá? Isso é normal. Mas o nosso socorro, ele vem do Senhor. Se nós buscarmos Ele verdadeiramente, assim como foi falado hoje sobre cura, sobre busca, sobre oração, que nós venhamos buscar a Ele. Porque só Ele que nos coloca de pé e nos fortalece todos os dias. Ele é o nosso socorro, o nosso Deus que cura, que liberta, que sara. Então não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, devemos buscar somente a Ele, porque Ele é o nosso Senhor, né? Assim como fala que Ele é conosco, né? Independente da situação. Isaías 41. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Para que nós venhamos viver, né, o que Deus tem para nós, né? Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, que nos dá força, independente da situação, independente dos nossos problemas. Que nós venhamos orar, buscar a Ele verdadeiramente e olhar somente para Ele, né? Independente de tudo que a gente passa. Eu vou dar um pequeno testemunho, né? Sobre o que eu passei. Muitos aqui sabem que eu fiquei enferma de maio até setembro, né? Até setembro eu fiquei com uma anemia muito forte.
E eu deitava, eu andava, eu ficava deitada e não fazia nada. Parei de trabalhar e fiquei enferma, né? E ali eu vi o agir de Deus na minha saúde, né? Eu ia para os médicos e chegando lá nas consultas eu usava cadeira de rodas e aquilo, todo mundo que me conhecia, que me via andando para lá e para cá e de repente me vê assim, né, na cadeira de rodas, e eu falava assim, Deus, mas por quê? Mas tudo tem um propósito, né? E eu falava assim, será que eu vou morrer? O que será que vai ser dele, né? Porque ele cuidava de mim, ele fazia as coisas dentro de casa, ele que fazia comida, se precisasse fazer compra era ele que ia. E eu nunca me imaginei numa situação assim, ele tendo que cuidar de mim. E ali, quando eu cheguei na igreja, e quando me viram, né, falaram, meu Deus, como, né, que chegou nessa situação? Mas Deus sabe de tudo, né? Por teimosia minha, né? Muitas das vezes, né? Porque só comia besteira e hoje foi falado muito de saúde pra gente se alimentar e eu não me alimentava direito. Então Deus me colocou na cama e ali eu tive um encontro verdadeiro com Ele, né? E eu chorava muito, pedia muito perdão para Deus, falava, Deus, eu não aguento essa situação. E ali eu achava que eu não ia andar mais e na cadeira de rodas, quando eu chegava no hospital, em todo lugar assim, as pessoas pegavam a cadeira e vinham me trazer, até que eu comecei a andar devagar, comecei a tomar medicação, né? E aí o pastor me emprestou uma bengala, e aí eu comecei a me exercitar com a bengala e andava com a bengala. Eu comecei a me exercitar né, de pouquinho, andando, até o dia que eu estava com a bengala, mas ela só estava de enfeite, porque eu já estava andando já sem a bengala. E na última vez que eu fui no médico, na consulta, que eu fiz os exames, tudo, já não tinha mais nada, e eu já cheguei dentro do consultório lá, andando, e a médica falou, meu Deus, que bênção, né? Porque eu já cheguei andando e, com a glória de Deus, Deus me colocou de pé, né, para fazer a vontade dele, e eu agradeço muito ao Senhor. Se eu não buscasse, se eu não olhasse, se eu fosse olhar para a situação, eu enferma, de cama, eu não estaria aqui. Então eu agradeço muito a Deus, porque Ele me colocou de pé, não foi o médico. Ele usa os médicos, né, na terra para fazer o possível. Mas como fala a palavra do Senhor em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Então, que nós venhamos, né, ficar, meditar, buscar o Senhor verdadeiramente, orar e pedir para Ele, porque Ele é o nosso socorro, como foi falado, para nós não temermos, não olhar para a situação. Às vezes passamos por certas dificuldades, né? Olhamos para o lado, o vizinho não pode ajudar, o outro vizinho também não, mas Deus, Ele pode tudo. Porque Deus, Ele que nos dá força, né? Deus é Ele que nos coloca de pé todos os dias, segurando as nossas mãos. É Ele que conhece e sonda os nossos corações. É Ele que entra com providência na hora certa, no momento certo. Naquela hora que você está mais precisando, Ele vem lá com refrigério e Ele nos acalenta, Ele nos coloca de pé, falando no nosso ouvido e falando nos nossos corações. Amém, igreja? Então que nós venhamos, né, ficar firmes na presença dEle, não olhar o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo, né? Que nós venhamos ficar firmes e seguir, né, firmes na presença dEle, fazer tudo por Ele, porque somente Ele é o Deus que tem que ser adorado, né? Às vezes fala assim, você faz isso bem, né? Que nós venhamos ter a recompensa que vem do céu e não do homem, né? Às vezes, muitas das vezes, nós esperamos que o homem venha falar, que nós não venhamos olhar para isso, que nós venhamos olhar para Jesus,
porque foi Ele que nos resgatou, que nos tirou de lá de fora, ó. Ninguém dava nada, como foi falado no louvor, que nunca mais irão nos chamar de desamparados, porque estamos na casa do Senhor e servindo a um Deus verdadeiro, né? Que nós venhamos olhar, buscar as almas que estão lá fora, né? Precisando resgatar as pessoas que estão lá fora, porque eles precisam saber o nosso Deus, a quem nós servimos, né? Que nós venhamos, assim as pessoas entrarem aqui, que nós venhamos tratar com amor, né? Com respeito, e não jogar lá para fora, né? Porque às vezes o irmão chega aqui precisando de um abraço, precisando de uma palavra, e aí precisando, né, ouvir a palavra do Senhor, que nós venhamos viver, buscar, olhar, ter empatia pelos nossos irmãos, né? Porque muitas das vezes entram pessoas aqui que estão com o coração angustiado, com o coração abatido. Não sabemos o que as pessoas passam, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. No meu serviço, tem uma professora, né, que trabalha comigo, e ela é uma pessoa assim que ela é muito alegre. Eu olho para ela dá risada, mas um dia eu sentei para conversar com ela, né, e ela me falou a vida dela. E aí ela começou a falar da mãe dela, que a mãe dela é doente, tem câncer, né? E ela pediu até para mim orar por ela. Eu falei para ela que eu ia orar assim pela irmã dela, pela mãe dela. E às vezes você olha para as pessoas, você vê por fora, porque ela é uma pessoa assim que ela chega no serviço e não vê o que ela passa, ela não faz passar aquilo, né? E aí quando eu cheguei em casa, até comentei com meu filho, eu falei assim, Gu, às vezes a gente olha para as pessoas e não sabe o que a pessoa está passando, né? Então a gente julga as pessoas pelo que a gente vê. Tem muitas pessoas que não gostam do que ela grita e fala, mas ela faz isso por quê? Para ela se extravasar, né? Se extravasar. Para ela desabafar, porque ela não chega contando os problemas dela para todo mundo. São poucas as pessoas que sabem. Então eu me espelho, eu falo assim, às vezes as pessoas estão passando por tantas coisas e murmura, ela não murmura pelo que ela está passando. Então que nós venhamos, independente da situação, nós não venhamos murmurar, né? Que nós venhamos buscar o Senhor e saber que Ele é o nosso Deus que nos fortalece, porque eu sei que ela tem um Deus que fortalece ela todos os dias, coloca ela de pé todos os dias para poder ir trabalhar. Que nós não venhamos reclamar das nossas situações, né? Porque ela não reclama, não vejo ela reclamando, só vejo ela alegre. Que nós venhamos nos alegrar, independente da situação, que nós venhamos nos alegrar na presença do Senhor. Nós estamos em poucos, mas Deus se faz presente aqui nesse lugar. Que nós venhamos nos alegrar, né, na presença dele. Deixar os problemas lá fora e se ligar no trono, né? Buscar Ele. Elevar os nossos pensamentos a Ele, porque somente Ele, né, é que nos faz ficar alegres, né? Independente da situação, que nós venhamos olhar somente para Ele, né? Porque Ele é que segura nas nossas mãos todos os dias, né? Que nos coloca de pé. Assim como Ele me colocou de pé, como vai colocar o irmão da irmã de pé, como coloca cada um que veio aqui e deu um testemunho, que Ele venha segurar nas nossas mãos todos os dias e que Ele venha nos fortalecer, né? Porque somente Ele que nos acalanta, né? Somente Ele que nos dá a vitória todos os dias, e assim fala a palavra, né? Para nós não temermos olhar para a situação, para nós, porque sabemos que temos um Deus, que Ele é conosco, né? Porque somente Ele, assim como Ele foi, né, ali, ó, Isaías, não temas, porque Ele é conosco, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele já está declarando que Ele é o nosso Deus,
que nós venhamos nos fortalecer, Ele nos ajuda, é Ele quem nos sustenta, é Ele que é a nossa justiça, que nós não venhamos julgar, que nós não venhamos falar, né, do irmão, porque Ele é a nossa justiça, independente do que façam para nós, que nós venhamos colocar tudo no altar dele, que Ele vai fazer, somente Ele tem o poder de mudar a história, né? Porque Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Somente Ele. Amém, igreja? Eu vou estar louvando, agradecendo a oportunidade, eu vou estar louvando para estar agradecendo ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém?